eu tenho uma missão impossível. A palestra completa está no meu site, é só vocês entrarem na lista de palestras. Em geral, eu faço palestras em PowerPoint, não porque eu gosto, eu acho horrível, né? Só que eu faço porque assim vocês não precisam copiar nada, é só entrar no meu site e pegar a apresentação que está lá, né? Só que a apresentação que está lá não é essa. Esta aqui eu fui podando, né? Durante 3 dias eu conseguia podar, no quarto eu tinha que pôr mais uma folhinha, certo, nessa árvore. É um grande problema. E eu cheguei a menos da metade do original, e o original que vocês têm lá. Ontem já fiz algumas modificaçõezinhas aqui que eu não passei para o original por completo, mas eu vou passar. Então, vocês podem ver, não precisam tomar nota de nada, porque está tudo lá, junto com outras palestras minhas. Os tópicos que a gente vai ver, para começar, essa questão fundamental, já vi que esqueci uma coisa, que será que o ser humano é uma máquina? Aqui. Por favor, eu queria que vocês respondessem nesse papelzinho sim ou não. Vocês veem que eu sou diferente. Por favor, vocês distribuam aqui, distribuam aí, aqui, sim, só sim ou não, não vale mais ou menos, né? Aqui. Não vale não sei, tem que escolher uma das duas. Aí, aqui. E se faltar, por favor, rasga um pedacinho de papel, não precisa pôr o nome, não precisa dobrar, né? E por favor, vamos fazer o seguinte, vocês passem para frente, aqui para o Diego, e seu nome, ou para o Paulo, Diego e Paulo, né? Passem para cá. Aliás, vamos fazer em 2. A turma daqui passa para o Diego e para o Paulo, a turma de cá passa para o Dib e para o Alexandre, certo? O Alexandre foi meu aluno, o Dib foi meu colega de turma. E aí, isso, passem para frente. Vejam que eu caracterizei o ser humano é uma máquina no sentido de ser um mecanismo puramente físico, certo? É isso aí, ok? Já preencheram todos, estão passando. Essa aqui é a estatística que eu fiz, parei porque não cabia mais, parei de colocar aqui porque não cabia mais na página, mas vocês veem que dá mais ou menos elas por elas, não é? De sim eu tive 458, não eu tive 513, dá mais ou menos equilibrado. E é interessante que se a gente examinar aqui, existem públicos, por exemplo, esse público aqui não tem nada de técnico, né? Uma palestra que eu dei no Centro de Cultura Judaica e deu 50% para cada um. Bom, então, para essa questão, o ser humano é uma máquina, nesse sentido puramente de ser um sistema puramente físico, a gente pode, interessante, de uma maneira muito interessante, a gente pode resumir, né, o que as máquinas fazem, as funcionalidades das máquinas, que dividindo entre outras máquinas e computadores, as outras máquinas transformam, transportam, armazenam matéria ou energia, não é? Por exemplo, Alexandre, o que é que faz um liquidificador? Transforma a matéria, certo? Uma usina hidrelétrica transforma energia, potencial da água em energia elétrica, uma bateria de automóvel armazena energia elétrica, não interessa se existe um processo químico lá, a funcionalidade dela é armazenar energia elétrica, etc, etc, etc. Um automóvel transporte e computadores. Rapidinho. Informação. Quem foi falar informação? Alguém mais acha que o computador transforma, transporta e armazena informação? São poucos. Vocês estão todos, esses 3 estão errados, né? Não é isso, são dados. Só que isso é uma outra palestra, a diferença entre dado e informação. Uma rapidíssima informação requer compreensão. Se a gente tem algum dado e não compreende o que é, ele é simplesmente um dado. Se a gente compreende aquele dado, certo? Por exemplo, um texto numa língua estrangeira, que a gente pode transformar, mudar a fonte, etc. Isso é tudo processamento de dados, mas se a gente compreende aquele texto, ele vira informação para nós, ele está transmitindo algo que a gente compreende, certo? Bom, qual é a posição dos cientistas? Então, eu acho que a maior parte, quase todos, certamente nesse ambiente
deste campus aqui, não é? Aqui da cidade universitária, oh, Renner, dessa cidade universitária, acham que o ser humano é uma máquina naquele sentido que eu coloquei. Por exemplo, o John Searle, nesse artigo aqui, o Can Computers Think, um artigo muito famoso, é o segundo capítulo de um livro que ele escreveu, né? Ele diz assim, de um certo modo, obviamente, nós todos somos máquinas, naquele sentido em que uma máquina é somente um sistema físico, foi exatamente o que eu caracterizei, certo? Aquele livro do Antônio Damasio, o Descartes Error, ele afirma que cérebros e mentes são a mesma coisa, o cérebro de certa maneira, é só físico, portanto ele acha que nossa mente é uma máquina, né? Esse especialista em inteligência artificial, num livro que se chama Como Construir uma Pessoa, vocês veem que a modéstia não impera nessa área, certo? O meu objetivo nesse livro é defender a concepção, a ideia de que o ser humano é uma máquina inteligente. Esse outro especialista, que escreveu um livro chamado Inteligência Artificial, a ideia propriamente dita, esses livros estão aqui na biblioteca embaixo. A inteligência artificial que é apenas o artigo genuíno, máquinas com mentes. No sentido mais amplo, isso não é ciência artificial, etc. e tal. Nós somos, no fundo, computadores. Nós mesmos somos computadores. Quer dizer, essa é a ideia dessas pessoas. O Richard Dawkins, no livro Gênio Egoísta, diz que o argumento desse livro é que nós e todos os outros animais somos máquinas criadas por nossos genes. A posição intermediária é justamente do Searle, que eu citei nesse capítulo do livro dele, Can Computers Think. Ele diz que o ser humano é uma máquina, mas o cérebro, apesar de determinar as mentes, não é um computador. Certo? E eu queria descrever rapidamente o quarto chinês, muito rápido. É o seguinte, ele ele fez um Gedanken Experiment, uma experiência mental, né, em que ele imagina uma sala com dois guichês, certo? Existe uma pessoa dentro dessa sala, que é o operador do sistema, e ele tem cestos com ideogramas em chinês e um livro em português ou inglês com regras de como combinar os ideogramas em chinês. Por uma das janelinhas entra uma série de ideogramas, ele, usando o livro de regras, mistura, tira dos cestos alguns ideogramas, compõe segundo o livro de regras e bota na outra janelinha. Ele não sabe, mas ele está respondendo perguntas em chinês, certo? Ele está usando o livro em inglês, não entende absolutamente nada de chinês, de ideograma, etc., nem mesmo japonês como Kunio, certo? Então, o que o Searle chama a atenção para o seguinte: a diferença entre esse operador e uma pessoa que fala realmente chinês e entende, né, seja lá o dialeto que seja usado, do chinês, é que justamente essa pessoa compreende as perguntas e responde segundo a sua compreensão. O operador do quarto chinês não entende absolutamente nada, certo? O que é que ele usa? Apenas sintaxe, regras de composição daqueles símbolos e de manipulação de símbolos, e a partir das regras ele está gerando novos símbolos e nem está percebendo que está respondendo perguntas. E ele chama a atenção que os computadores são exatamente assim, são máquinas sintáticas. Aliás, a matemática inteira é sintática. Eu discuti isso com um dos nossos grandes lógicos, foi o Jacob Zimberg, e ele concordou totalmente. Matemática, fora algumas áreas, como por exemplo geometria, etc., em que a gente pode ter uma visualização, a coisa fica um pouco mais complicada, mas a matemática simbólica é toda combinação de símbolos segundo regras, que são os axiomas, e como se começa a combinar, depois vem os teoremas, etc. e tal. É tudo combinação de símbolos, certo? A álgebra, certamente a análise. Muito bem. Então, e os computadores são puramente sintáticos, então nós temos que ter alguma coisa que não é pura sintaxe, porque nós compreendemos. Só que ele não diz o que é compreensão, e eu digo. Isso talvez venha mais tarde, certo? Ele simplesmente diz que nós compreendemos e as máquinas não têm nenhuma compreensão, certo?
Por isso que dado é diferente de informação. Quando a gente compreende, o dado pode virar informação. Enquanto não virou, é só dado, é só sintaxe, certo? Muito bem. Computadores são máquinas puramente sintáticas e a mente tem semântica, compreensão. Só que ele não diz o que é compreender e que máquina que o ser humano poderia ser, porque ele acha que o ser humano é uma máquina, como nós vimos lá naquela afirmação dele. E o Roger Penrose, aliás, o Richard Hamming, se não me engano, é um matemático especialista em análise numérica, criou a famosa distância de Hamming, que é uma medida da diferença entre duas palavras da língua natural. Se não me falha a memória, eu assisti até uma palestra dele. Não me lembro se ele era Richard, mas eu acho que é. Escreveu um livro muito interessante sobre análise numérica. Bom, já foi uma das minhas áreas. Então, o Penrose diz que o ser humano é um ser físico, mas o cérebro não é um sistema computacional. Há processos não físicos no mundo. Deve existir um mundo platônico das ideias matemáticas. Ele parte da questão de que uma pessoa desenvolveu alguma teoria matemática, explica para ele não entendeu os detalhes, mas ele capta a essência daquela teoria. Então ele acha que deve haver, para essa capacidade de captar, deve haver algo que transcende o nosso cérebro, etc., um mundo platônico das ideias, enfim. E eu não estou... Não, desculpe, deixa eu continuar. Então, as questões que eu vou abordar aqui é se as máquinas podem sentir, aqui são ter sensações e ter sentimentos, a gente usa a mesma palavra, infelizmente. Em alemão é fühlen e empfinden, são duas palavras diferentes, certo? Ok. Será que as máquinas podem pensar como ser humano? Podem ser inteligentes? O ser humano é um ser puramente físico, que era a questão inicial que vocês iam responder, tá certo? Vocês dividiram? Eu queria que contasse. Você contou? Hã? Contou. Você contou também? O sim? Eu queria que alguém outra pessoa contasse, porque eu preciso prestar atenção na palestra. Por favor, espero que esteja separado. Aliás, nós combinamos que nas nossas palestras a gente não ia comentar a opinião do outro, só nos debates. Tá certo. Então aqui nós tivemos 12 sim e 15 não. Interessante. Vamos ver quanto é que deu lá. Tá bom. Então vamos lá. Vamos passar para sensações e sentimentos. Então eu vou dizer para vocês que sensação é uma reação interior nossa, né? E aqui eu vou fazer por analogia, digamos, acontece comigo e eu vou achar que a mesma coisa acontece com vocês, certo? Então, por exemplo, sentir o sabor de alguma coisa. Não é? Vocês comem uma banana, sentem o gosto da banana. Isso é uma sensação, certo? Pode ser um doce, pode ser uma sensação do azedo, amargo, etc. e tal, mas uma sensação especial por exemplo, de um gosto de uma banana é uma sensação que a gente tem. E mais sutis são as cores. Eu acho que medo e angústia, por exemplo, são sensações, não sentimentos. Emoções? Não, eu não faço a distinção, mas vamos seguir. Agora, o sentimento é também uma reação interior, só que de outra natureza, mais ativa. Por exemplo, gostar ou não de algo, certo? Não é algo que é produzido em nós como o gosto da banana, mas a gente reage gostando ou não. E existem sentimentos mais básicos do que esse, que são a simpatia ou a antipatia. Se o Dib comeu uma banana, certo? E ela estava madura, ele gosta da banana, então ele teve primeiro a sensação da banana e depois gostou da banana, certo? Primeiro a gente tem a sensação. E esse gostar é simplesmente, a gente pode resumir ao fato dele ter tido simpatia pela banana. E se a banana está verde, tem o gosto tanino, ele vai ter antipatia pela banana. E mais básicos ainda são atração e repulsa, certo? No fundo, o Dib teve atração pela banana madura, certo? Então é isso aí que eu estou chamando de sentimento. Vocês veem que eu não estou definindo, porque essas coisas não são definíveis. Eu estou usando, sim. Você define o medo como sendo reativo, aí? Como? O medo como sendo reativo. Eu tenho a impressão que medo é uma sensação que a gente sente. Não é que a gente... Depois a gente vai gostar ou não de ter medo, mas primeiro vem uma sensação do medo. Uma reação interior que a gente tem, certo? Medo de alguma coisa. Mas eu classifico isso... Quanto é que deu aí? 15 sim e 13 não.
Inverteu um pouco. Mas mais ou menos vocês viram que ficou elas por elas. Interessante. Né? Depois eu pego 15, 13, 15 sim e 13 não. Aqui foi mais... Como? Tá bom. Deu 50%. Ok. Ok. Então, gostaram ou não de algo? Simpatia, etc. E é interessante a gente notar que existe uma individualidade e subjetividade total nas sensações e sentimentos. Aquele gosto da banana que o Dib sentiu quando ele acabou de comer a banana, vocês viram ele comendo, certo? Só ele é capaz de sentir. Ninguém mais consegue sentir a sensação que ele sente. Aí ele gostou ou não do gosto da banana. Novamente uma coisa absolutamente individual, subjetiva. Tá certo? Ninguém mais consegue sentir. Se a gente tem uma dor, ninguém consegue sentir essa dor. Certo? A dor é uma coisa subjetiva. Né? Uma sensação. Eu vou dizer que dor é sensação também. Bom, ok. A gente que gosta de ter dor. O masoquista gosta de ter dor. Então vocês veem que eu acho que dor é uma sensação. Ok? Então isso é fundamental nas sensações e sentimentos e vai ser fundamental para a consideração que se as máquinas vão poder ter sentir ou não. Então, eu pergunto, as máquinas têm individualidade? Então, as máquinas analógicas, por exemplo, como uma geladeira, se a gente coloca na posição 2, deixa a geladeira vazia e eu tenho duas de mesma fabricação, mesmo modelo, mesma cor, etc. e tal, no mesmo ambiente, elas vão ter uma pequena diferença de temperatura entre elas, certo? Quando estabilizarem a temperatura. Mas não é isso que a gente vai chamar de individualidade, obviamente, certo? Por quê? Porque o projeto e a construção são únicos, certo? Para cada um, são únicos para cada modelo de máquina, e não é para cada máquina que a gente faz uma coisa diferente, certo? E as máquinas digitais, para isso, para ver essa questão da individualidade ou não que uma máquina digital pode ter, eu uso as máquinas de Turing, eu acho que eu vou super rápido aqui. Isto aqui é um exemplo da máquina de Turing mais simples. Alexandre, vê se você bola mais uma, você não me entregou os trabalhos, olha lá, entrega mais esse aí para eu te dar a nota do meu semestre passado. Então, essa máquina de Turing, acho que é uma das mais simples que eu consegui, a mais simples que eu consegui imaginar, ela tem 4 estados, não é uma máquina de estados finitos, tem um número finito de estados, aqui são 4. Existem transições de um estado para outro, e essas transições são feitas da seguinte maneira: ela tem uma fita infinita dos dois lados, em princípio, ela tem uma cabeça de leitura ou de gravação, e aí, se o primeiro símbolo aqui, esse de leitura, aqui, por exemplo, se eu estou nesse estado, se ela ler um 0, ela vai fazer essa mudança de estado, que é para o mesmo estado. Se for 1, o mesmo estado. Se aparecer uma cerquinha, que vai ser a do fim aqui, aí ela muda para esse estado. Então é assim que funciona. Além disso, então, primeiro símbolo é leitura, segundo que vai ser gravado, terceiro, o movimento da cabeça. Os computatas sempre andam de cabeça para baixo, em vez de fazer a fita mover, eles fazem a cabeça mover. Certo? Assim a gente não corre o risco de alguém querer construir uma máquina de Turing e sair vendendo por aí. Certo? Nós somos teóricos, tá bom. Então, uma das bases da teoria da computação é a máquina de Turing. Aliás, estava vendo uma palestra sobre máquina de Turing pelo Lucchesi, pelo Cláudio Lucchesi aí para os alunos. Tá bom, está fazendo concorrência para mim. Tá bom, então, o que essa máquina de Turing faz? Ela começa aqui, é por isso que tem essa setinha, ela começa aqui e vai pulando. A primeira é a cerquinha, não muda a cerquinha, ela grava a mesma cerquinha. Aí vai pulando todos os zeros, todos os uns, até chegar à última cerquinha. Aí ela põe um 0, vai para a direita e põe uma cerquinha. B é branco, certo? Enfim, qualquer símbolo para preencher o resto da fita. O que é que essa máquina faz, Alexandre? Substitui a última cerquinha por um 0. O que significa isso do ponto de vista do número binário? Multiplicou por 2 o número binário. Então é uma máquina que multiplica números binários, quaisquer números binários por 2, desde que a gente ponha na fita assim entre as duas cerquinhas. Bom, isso é a máquina de Turing. Acontece o seguinte: a gente pode até, em vez de fazer um diagrama de estados, a gente pode representar isso, como é que se diz, por texto, né, textualmente. Cada linha representa uma dessas transições, do estado inicial, estado final, etc. E tal. E com isso eu tenho a descrição completa da máquina de Turing. Bom, eu tenho uma apresentação que eu uso a máquina de Turing com detalhes, vocês podem ver no meu site.
na lista de apresentações, é a essência dos computadores, se chama. Você assistiu essa minha palestra? Não? Às vezes quando me convidam, eu dou essa palestra para os alunos do primeiro ano, quando estão entrando aqui. Tá bom. Então, a máquina de Turing é uma máquina digital abstrata com um só tipo de instrução. Isso é uma coisa que você não encontra em nenhum... Paulo, vê se você já sabia disso. Não se encontra em nenhum livro de teoria dos autômatos, etc., que ela é uma máquina que tem um único tipo de instrução. Né? É isso aqui, ela tem o estado atual, a entrada, a saída, o movimento e o próximo estado. Então, é um tipo de instrução só. Se vocês pegarem um PC, esse aqui tem centenas e centenas de tipos de instruções diferentes. Por exemplo, somar com 1 byte, somar com 2 bytes, somar com 3 bytes, com 4 bytes, somar com 8 bytes, enfim, ponto flutuante, etc., desvios de toda a natureza, lidar com registros, etc. E, então, existem centenas de instruções. No entanto, a máquina de Turing é um único tipo de instrução. Você sabia disso? Está vendo? Professor aí de ciência da computação. Cunil, você sabia disso? Está vendo? Só outro, mais velho do que o Paulo. Tá bom. Aí, todos mocinhos, eu sou o decano, eu que dou cano lá no departamento. Né? Tá bom. Então, e agora é interessante que com um único tipo de instrução, a máquina de Turing é capaz de resolver qualquer problema computacional, bem formulado. Certo? Essa é a famosa tese de Church-Turing. O Alonso Church foi o orientador do Turing. Ok. Então, ela é capaz de resolver qualquer... Imagina uma máquina que tem uma única tipo de instrução, consegue resolver qualquer problema computacional. Certo? Independente de entrada e saída, computacional dentro da máquina. Certo? E isso faz com que a máquina possa ser uma máquina universal, isto é, a gente pode dar na fita da máquina uma descrição da máquina, como aquele texto, aquela descrição textual que eu coloquei, não é? A gente pode dar como entrada numa máquina, depois ao lado põe os dados e ter uma máquina que interpreta aquilo usando aqueles dados e dá o resultado como se fosse a própria máquina. Então a máquina de Turing, como todo computador, como toda máquina discreta, no fundo é capaz de simular qualquer outra máquina discreta. Qualquer computador é capaz de simular outro. Você se lembra dos emuladores, quando você vendia? Foi meu TI. Ah, é? Não sabia. Foi o trabalho, hoje em dia se chama TCC, entre os mortais. Certo? Então, o TCC do DIB foi um emulador. Né? Então, se chama emulador, que é um simulador de um computador, simula a linguagem de máquina, a linguagem básica, né? de outro computador. Então, os computadores, a máquina de Turing, os computadores são máquinas universais. Então, atenção, tarararã, como as máquinas não têm individualidade ou são universais, e os sentimentos são estritamente individuais, máquinas jamais terão sentimentos. Essa é a minha argumentação, que evidentemente não é formal, porque nós não podemos formalizar os sentimentos e nem sensações. Né? Okay? Mas essa é a minha argumentação. Que os sentimentos e sensações são absolutamente subjetivos e individuais e as máquinas não têm nada de subjetivo e individual. Certo? Muito bem. Não sei por que essa transparência ficou com esse tipo de letra. Eu mudei de tudo quanto é jeito possível, mas o Bill Gates, certo, se recusa a fazer software decente. Certo? Vocês veem o resultado aqui. Tá bom. Eu pensei que quando eu fosse projetar não teria esse problema, e apareceu o problema. Está em Arial, exatamente como todos os outros, e deu isso aí. A sombra, talvez tivesse sombra, é verdade. Eu não verifiquei se tinha sombra, pode ser. Não se sabe cientificamente, olha, isso é importante. Não se sabe cientificamente o que é ter sensações e sentimentos. Então, eu vou citar um daqueles autores que eu já citei, o Hoagland, certo? Nesse livro dele. É surpreendentemente difícil avaliar a relevância dessas questões, os vários tipos de sentimentos. Quer dizer, ele acha que são muito relevantes. Na inteligência artificial, até mesmo a sensação, que deveria ser de alguma forma o caso mais fácil, a sensação vem antes do sentimento. Sensação é alguma coisa que está ligada, inclusive, com a percepção sensorial. Não é? Então, até mesmo a sensação, que deveria ser de alguma forma o caso mais fácil, produz uma perplexidade profunda. Não se pode negar que as máquinas podem ter sensação, ele põe entre aspas, né, do que as rodeia, se tudo o que isso significa é discriminação.
dar respostas simbólicas em diferentes circunstâncias. É como se ela reagisse, certo? Olhos elétricos, termômetros digitais, sensores digitais, etc., são comumente utilizados como órgãos de entrada em toda parte, de brinquedos eletrônicos, robôs, etc. Mas é difícil imaginar que esses sistemas sentem, na verdade, qualquer coisa. Eles reagem, mas percebem, detectam. Eu gosto de usar a palavra detecção e não percepção. É difícil imaginar que esse sistema sente, na verdade, qualquer coisa quando reage a estímulos impedidos a ele. Apesar do problema ser geral, a intuição é mais clara no caso da dor. Muitos sistemas complexos podem detectar danos internos